Se no primeiro episódio debatemos sobre como um ser soberano criou tudo e todos, dessa vez iremos falar do eterno inimigo da humanidade. Alguns vão dizer que ele é a personificação do mal, que ele é responsável por todas as coisas ruins que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Para outras pessoas, ele simplesmente não existe. Ele é um ser criado pela Igreja para impor medo na humanidade e fazer o sistema religioso funcionar, fazendo as pessoas amarem Deus e temerem o mal. E ainda há os que dizem que simplesmente o adoram e que ele não é tão ruim quanto dizem por aí. Hoje falaremos sobre um dos seres mais temidos que existem, o terrível Satanás. Afinal, qual é a verdade sobre esse ser maligno? Ele realmente existe? Ele está entre nós? Está em nós? Quem é o diabo? São muitas perguntas, não são? Então, vamos com calma, para eu conseguir explicar da forma mais clara como é que a imagem de Satanás foi trabalhada ao longo da história. Essa é a imagem que a maioria das pessoas tem sobre Satanás. Uma criatura vermelha, com chifres e capaz de fazer mal para qualquer pessoa. Mas afinal, quem é Satanás? Satanás é retratado desde muito tempo como o inimigo de Deus, o inimigo do cristianismo, né? E essa retratação ela acontece de formas diferentes ao longo do tempo. A origem do nome diabo quer dizer acusador, adversário. Então ele é o inimigo do bem, o inimigo do cristianismo ao longo de todas as eras. Eu costumo dizer assim que por muitos anos a igreja sempre pregou que Satanás era o grande inimigo da humanidade. Mas nem a expressão Satanás significa inimigo, né? Significa acusador. Uma das definições de Satanás é acusador. Se eu entendo que é acusador, ele talvez a função dele não seja nem ser o meu inimigo enquanto ser humano, mas de apontar aquilo de que não está correto, por exemplo. Então, eu não gosto de pensar sempre só numa guerra, entendeu? No ser humano não está aqui o tempo todo com alguém contribuindo para o mal. Eu creio efetivamente que o ser humano tem uma grande parcela de culpa também em várias coisas a quem a gente atribui Satanás. Satanás sim é um acusador, sim é um espírito que foi destituído do seu lugar de glória no céu, mas não especificamente com a função de ficar me perseguindo. Satanás, para mim, vem de uma antiga história, que começou ainda na infância com a música do heavy metal. Mas eu creio que Satanás pode ir muito além. Satanás, para mim, é um significado com a realidade. Um significado com aquilo que eu posso enxergar como vida. O que as pessoas negam no dia a dia é Satanás. O que as pessoas impedem que suas vidas façam é Satanás. Então, quando as pessoas negam a sua natureza, estão negando Satanás. Se qualquer pessoa pedisse para você imaginar o diabo, é certo que a primeira coisa que viria na sua cabeça seria uma criatura com um tridente nas mãos. Mas nem sempre as coisas foram assim. Os livros mais antigos retratam Satanás de uma outra forma. Em uma gravura do livro bíblico do Apocalipse, por exemplo, há uma ilustração que mostra a luta do arcanjo Miguel contra os anjos rebeldes. Nessa ilustração é possível ver dois grupos diferentes de anjos, os que se voltaram contra Deus e os que ficaram ao seu lado. Porém, não existe diferença entre eles, a não ser o lado em que estão. A origem de Satanás, de acordo com a Bíblia, é um anjo de luz, né? Um anjo que fazia parte do exército celestial de Deus, em que se sente enciumado e quer estar igual ou acima de Deus, de quem pertence toda a glória. Então ele é destituído do seu cargo e vem para a terra com 1/3 da parte dos anjos que o seguiram. Então, Satanás é um anjo que vem para a terra destituído do seu lugar. O problema é que em várias outras culturas ocidentais e orientais foram criadas maneiras de explicar as coisas ruins que nos atingem. Com isso,
Construir uma figura maligna é uma maneira de colocar a culpa nos valores e comportamentos vistos como negativos. As religiões islâmica, cristã e judaica, por exemplo, figuram o mal em um ser que se opõe a Deus e que busca atormentar a vida das pessoas que nele acreditam. Tanto que, segundo a Bíblia, Satanás era o maior inimigo de Deus. E o nome Satã, em hebraico, significa adversário ou acusador. Muitos especialistas dizem que a figura do demônio é resultado de várias dualidades, como o belo e o feio, o certo e o errado, a vida e a morte. Essas dualidades têm um lado com um significado positivo, o outro que tem uma imagem negativa. Mas será que essa ideia do diabo poderia ser apenas uma invenção? Dentro do contexto bíblico não há essa possibilidade. Se nós pegarmos, por exemplo, Jó, o livro de Jó, dentro do cânon bíblico, a formação dos livros da Bíblia, ele é o primeiro livro. Ele é o mais antigo de todos. A tradição e a história mostra que ele foi escrito por Moisés. Logo no começo do livro de Jó, você vê um contexto de uma guerra entre o bem e o mal. O livro de Jó diz que um dia os anjos se apresentam diante de Deus, Satanás também se apresenta, e Deus diz: você viu meu servo Jó? Não tem como ele. Não tem por causa disso, tal, aquilo, tal. Então, no contexto bíblico, essa imagem de um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, ele permeia por toda a Bíblia. Então, não existe essa possibilidade psicológica, mitológica, né, do surgimento da figura do mal apenas para colocar medo nas pessoas. No contexto bíblico existe um conflito que começou no céu e se estendeu à terra, e ele permeia, né, por todas as eras. Satanás é uma invenção humana para descrever a natureza. Os filhos do sol, os filhos de Lúcifer, da religião cristã, os filhos do ocultismo, os filhos da antiguidade, vão colocar essa dualidade entre o bem e o mal para descrever o que poderia ser Satanás. Durante o século VI a.C., existiu um profeta persa, chamado Zoroastro. Esse profeta descreveu para os seus seguidores a imagem de um ser chamado Arimã, que era o príncipe das trevas e que lutava contra Mazda, o príncipe da luz. Desde essa época, séculos antes mesmo de Cristo ter nascido, as pessoas já criavam a ideia de um ser maligno. De certa forma, esses seres são o oposto do bem e relacionados com hábitos e costumes mal vistos. Então, sabendo que a imagem do mal existe bem antes da humanidade criar a imagem de Satanás, será que o diabo era e ainda é apenas uma criação para que o sistema religioso funcione como esperado? Eu não acho que ele foi criado para colocar medo nas pessoas. Eu creio que Satanás, sim, existe. Eu creio na existência. Mas eu creio que nós supervalorizamos a existência dele e a imagem dele como forma, sim, de colocar medo na sociedade, de criar padrões comportamentais, morais, sociais, rígidos, dogmáticos e fortes. Acho que por muitos anos isso foi feito. Então, se você precisa de um Deus para te controlar, então você precisa também de Satanás. Porque a partir do momento que este Deus começa a controlar a sua vida, você precisa de Satanás para ter o medo. Então, por que não descrever Satanás como um libertador? Alguns historiadores argumentam que esse personagem descrito por Zoroastro foi incorporado por hebreus, e isso deu origem a Satã. No Antigo Testamento, por exemplo, Satanás surge como um tipo de colaborador que recebe autoridade divina para punir as pessoas, ou mesmo testar os seguidores de Javé, um dos nomes de Deus na Bíblia Sagrada Cristã. No Antigo Testamento, Jó perde sua família, suas propriedades, riquezas e fica doente. Isso mostra qual o tipo de postura Satanás tinha nos primeiros
textos bíblicos. Já no século II a.C., Satanás aparece em alguns textos judaicos. Só que ele é apresentado como um ser maligno que desorienta as pessoas e as leva a cometer atos horríveis. Porém, o diabo só ficou famoso quando a religião cristã ganhou força. No Novo Testamento, autores como Paulo e João falam muito sobre as batalhas travadas entre Deus e o diabo. A partir disso, a imagem do diabo é indefinida. São várias criaturas que fazem parte de uma legião maligna. Muita gente comenta que o Deus do Antigo Testamento era muito mais severo, enquanto o do Novo Testamento é um Deus mais bondoso e amoroso. Mas será que essa regra também se aplica ao diabo? Na verdade, sim. Quando a gente fala de Antigo e Novo Testamento, há uma diferença praticamente de como nós vemos tudo, né? A criação do universo, de como nós vemos até a própria figura de Deus. Esse Deus que você citou aí, o bondoso, o amoroso, ele tem uma evidência maior só a partir do Novo Testamento e basicamente com a chegada de Jesus na Terra, pregando esse Deus amoroso. Porque até então, quando os hebreus estão no deserto, né, e até no fim do Antigo Testamento, Deus é muito mais visto como um ser doutrinador, um ser que está orientando, contribuindo para uma formação comportamental de um povo. Então isso muda também. E falando alegoricamente de novo, o que muda também é só a forma de ver Satanás do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento figura Satanás como uma serpente, e lá em Apocalipse Satanás já é um dragão, né? Já é um ser muito maior, muito mais, talvez, assustador, digamos assim. Mas em termos de contribuição para a sociedade, não há diferença do Antigo para o Novo Testamento, não. No começo do cristianismo, os cristãos acreditavam que os deuses pagãos eram os culpados por tantas guerras, doenças e tragédias. Com isso, Satanás começou a aparecer com as características físicas dos deuses pagãos. É gostoso a gente analisar a evolução dessa imagem durante a história. Se nós olharmos para o contexto bíblico, os cristãos, ou até mesmo antes de Jesus, no contexto do Velho Testamento, eles não gostavam de fazer esculturas, de fazer representações, nem de Deus e nem do mal. Então, mais ou menos durante um certo período, a gente começa a perceber que representações artísticas, né, de Satanás surgem, mas não pelos cristãos, porque eles não tinham essa necessidade. Começa a haver, por exemplo, representações baseadas em deuses pagãos. Ben ou Pan. Pan tinha patas, né, chifres, e eram deuses de guerra e sofrimento. Então começa a surgir alguma representação a respeito do diabo nesses contextos de deuses pagãos, vermelho, com pelo, né, chifres e pés de animais e por aí vai. Já na Idade Média, uma época onde a humanidade sofreu bastante, a igreja passou a representar Satanás com os horrores que aconteciam no inferno, refletindo o que as pessoas viviam naquele tempo. Durante o século XVII, quem passou a descrever Satanás de uma forma diferente foram os artistas românticos e iluministas. Para eles, o diabo era simplesmente um nobre rebelde que lutava contra a autoridade de Deus. A igreja era diferente. Falava de Satanás como um sedutor que encantava as mulheres. Surgiram muitas imagens que mostravam mulheres em atos sexuais com o diabo. O pensamento baseava na ideia de que se o Satanás conseguisse corromper uma mulher, isso ameaçava a segurança da família, a santidade e a fertilidade. Durante a Idade Média, essa imagem de Satanás vermelho, ela surge. Por quê? Porque a ideia da sociedade é representar Satanás de acordo com o contexto em que se vive. Na Idade Média era um momento de sofrimento. A peste bubônica assolava, as pessoas
Então a igreja, na época a igreja católica, ela não podia livrar as pessoas da doença, mas ela então colocava essa ideia de sofrimento, de inferno, para que as pessoas então evitassem o mal, evitassem o pecado, então colocava-se dentro do sofrimento. Hoje você percebe que é totalmente diferente. John Milton é um escritor, ele escreveu o livro Um Paraíso Perdido, ele já retrata Lúcifer, né, Satanás, como um ser solitário, psicologicamente muito complexo, né, já uma figura mais humanizada. E hoje séries de TV como Netflix, tal, Lúcifer já numa figura humana. Hoje em dia, a figura mais icônica de Satanás, sem sombra de dúvidas, é aquela do ser vermelho, com rabo, chifres e um tridente. Afinal, o diabo existe ou não? Essa é uma pergunta que talvez a gente nunca consiga responder. Mas o que tudo indica é escolha de cada um acreditar ou não na existência do demônio. O mal existe e o bem existe. Basicamente é isso. Simplificando é isso. Satanás existe, Deus existe na minha crença, e é isso. Agora, de novo, o ser humano é que decide qual caminho seguir. Aqueles que acreditam que Deus exista, eu lamento muito, sabe? Eu sinto por eles, tenho pena deles. O que eu acho disso? Bom, pode ser que nós nunca encontremos uma explicação para esse poder antagônico. Ou talvez ele esteja bem embaixo do nosso nariz e nós simplesmente não conseguimos perceber sua presença. Mas se somos dualidade, o bem e o mal não habita dentro de nós? Tudo não depende da nossa escolha, do que favorecemos? Deus não é o todo? Esse foi mais um episódio da nossa série Além da Bíblia. O nosso próximo tema? Que tal falarmos sobre as diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento? Todo mundo sabe que o Antigo Testamento é o que Deus transmitiu a Moisés. E o Novo Testamento é o que foi feito a partir da vinda de Jesus. Mas por que existe diferença, inclusive das ações de Deus, entre o Novo e o Antigo Testamento? Espero você.